Olá, camaradas! Chegando para a nossa live semanal. Bom, como a maioria de vocês acho que já sabe, toda sexta, às 17 horas, aqui na página do Socialista Morena no Facebook, a gente faz um papo sobre livros, séries, música, para tentar fugir um pouquinho desse massacre que está sendo sobre os brasileiros, e ter que enfrentar uma pandemia e um governo picareta, autoritário, como é o do Bolsonaro, né? E aí essa live ela é reproduzida no site, na página do Facebook do Brasil 247 nos finais de semana, e eu também tenho gravado vídeos para TV Afiada. Daqui a pouco deve estar entrando um novo. Acho que entra amanhã, na verdade, um vídeo novo. Mas se vocês quiserem ver o dessa semana, está lá no YouTube do Conversa Fiada. Na quinta-feira, também pela manhã, eu entro no Brasil 247, no Bom Dia, com o Leonardo Atush. E às terças, a cada 15 dias, com o Mauro Lopes. Enfim, tem muitas aparições minhas aí nas redes, se vocês quiserem bater papo. Aqui é diretamente meu com vocês, e em geral eu dou umas dicas para enfrentar a quarentena no começo, e depois a gente bate papo. Claro que eu não podia deixar de ser, a gente vai comentar também a demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Que bizarro, não? Bom, a primeira dica que eu tenho para vocês hoje é sobre um filme muito interessante, é um documentário que está passando no Netflix. Em geral, as dicas que eu dou aqui ou estão disponíveis no YouTube ou no Netflix para facilitar as pessoas, né? Não ficar muito difícil para encontrar. Então, hoje eu tenho 3 dicas do Netflix e também uma de música. A primeira dica do Netflix é um documentário sobre drogas alucinógenas, principalmente o LSD e os cogumelos, que está na Netflix, se chama Maior Viagem, uma aventura psicodélica. O que é esse filme? Eles entrevistam celebridades, né? Tem Sting, tem o Deepak Chopra, tem aquela comediante Sarah Silverman, tem o Ben Stiller. Todas essas pessoas, uma vez ou várias vezes, experimentaram ácido. E aí elas contam o que significou essa viagem na sua vida. O documentário é muito bem humorado, tem bastante trechos engraçados, afinal, viajar de ácido é sempre um pouco engraçado, eu acho que quem já experimentou sabe. E aí também fala, na verdade, o propósito do documentário é mostrar as pesquisas atuais, né, que estão tendo sobre o uso de alucinógenos para tratar a depressão e outras doenças da mente. Quando Timothy Leary, nos anos 60, descobriu o LSD, ele começou a fazer pesquisas sobre o uso terapêutico do LSD. Né? Ele achava que o LSD ia curar muitas doenças mentais. E ele acabou sendo demitido da Universidade de Harvard, e esses estudos ficaram, durante anos, durante todo esse tempo praticamente, esses estudos ficaram esquecidos. E agora eles estão sendo retomados, o uso de substâncias alucinógenas como possibilidade de cura ou melhora de depressão grave, né? Eu até publiquei no meu site, se vocês olharem lá, tem sobre o uso das psilocibinas, que são os cogumelos alucinógenos. Os cogumelos não são proibidos no Brasil, mas nos Estados Unidos eles são ainda proibidos, colocavam os cogumelos como se fossem assim entre as coisas mais graves, entre as drogas mais graves. E aí alguns estados já conseguiram descriminalizar o uso de cogumelos alucinógenos. Então é sobre isso que fala o documentário, muito bom, recomendo muito que vocês assistam.
A outra dica é a segunda temporada de uma série que eu já recomendei aqui. Aliás, foi recomendada por uma leitora para mim, que se chama Restaurantes em Risco. Não sei se vocês viram. Eu tenho gostado muito dessa série. É uma série canadense sobre gastronomia, mas é um pouco diferente, porque ela não tem competição, né? A gente está acostumado de ter aquela competição. Pelo contrário, as três pessoas, os três protagonistas da série chegam nos lugares para ajudar as pessoas a melhorar seus restaurantes. Parece assim uma porta da esperança do mundo gastronômico. Eu acho muito bonitinho, porque é sempre muito emocionante. Aquelas pessoas que eles chegam lá e estão com seus restaurantes em muito mau estado financeiro, sobretudo, elas estão precisando de uma ajuda e eles chegam dispostos a dar essa ajuda. Então, assim, nessa segunda temporada tem 2 mulheres proprietárias de restaurantes sozinhas enfrentando essas questões, né? Então elas se emocionam, né? Você vê que elas não estão em um estado emocional bom de estar enfrentando aquilo tudo sozinhas, e eles conseguem dar aquele up no restaurante, levantar o astral da pessoa. Eu acho muito positivo. Eu achei muito curioso porque teve uma crítica que saiu no Guardian reclamando que eles não gritavam com as pessoas, que eles não davam broncas, tipo aqueles programas do Gordon Ramsay, sabe? Que ele chega lá, ou desse menino aqui do Brasil, como é o nome dele, Eric Jacan, que chega no restaurante, isso aqui está um absurdo e tal. Não tem nada disso. Eles são super suaves, carinhosos, abraçam. Nossa, é um amor o programa. Gosto muito. Já vi a segunda temporada toda. Restaurantes Sem Risco. E a terceira dica do Netflix foi, na verdade, uma dica que minha mãe me deu. Ela está muito encantada com as séries e filmes coreanos no Netflix. Curioso, né? Nunca imaginei chegar num ponto que as séries e filmes coreanos se tornassem tão populares no Brasil. E, de fato, é muito interessante acompanhar a vida de pessoas no dia a dia tão longe da gente, né, que tem muitas semelhanças com a nossa vida, e me surpreende muito. O nome da série que eu estou vendo chama Romance is a Bonus Book. Tá? O título está em inglês. Se passa numa livraria da Coreia do Sul, e os personagens principais são 2 amigos, um menino e uma menina, que são amigos desde a infância, e aí a gente vai acompanhando a vida deles aí nessa livraria. Eu tô gostando bacana, eu não tenho nenhum compromisso, é uma sériezinha descompromissada, mas eu tô gostando de acompanhar, tô vendo assim, tá distraindo a minha cabeça. Eu acho que vocês vão gostar também. É meio românticozinho. Mas eu gostei, achei bom. O que eles comem, como eles vivem, tudo isso me interessa muito, né? A forma como eles pronunciam as palavras. Eu estava vendo com meu filho mais velho e a gente ficava tentando emular a maneira como eles pronunciam a palavra. Enfim, é muito novo, né? E o Mujica falou que a Ásia, os países asiáticos estão em franca ascensão, né? E nos próximos anos, cada vez eles vão subir mais e ter mais destaque. Então, acredito que a gente vai receber cada vez mais coisas vindo das Coreias, da China, né? E eu acho bom que a gente saia um pouco desse mundo só Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, né? Eu acho positivo, eu acho que é bom a gente ampliar nossos horizontes e conhecer um pouquinho como vivem as pessoas lá do outro lado do mundo. E a dica musical é um programa que vocês podem fazer hoje à noite, amanhã, todo dia, porque tem todo dia, não sei se vocês ouviram falar, a live da Tereza Cristina, a sambista Tereza Cristina, no Instagram. Todos os dias, às 22 horas. E no domingo ela faz meio-dia, chama Jovens Lives de Domingo. Cara, é um programa delicioso. No domingo do Dia das Mães, eu acompanhei a live que a Tereza Cristina fez com a mãe. Era tão emocionante porque ela colocou a mãe dela para cantar. Muito fofo. E ontem, o Lula apareceu na live da Tereza Cristina, assim como Caetano Veloso tinha aparecido. Então, sempre tem alguém que aparece de surpresa na live
E passa uma energia muito boa. A Tereza Cristina é uma figura incrível, um sorrisão, canta super bem. Então, assim, fica a dica para vocês assistirem, tá? Live da Tereza Cristina no Instagram, todo dia, às 22 horas. Eu acho que é o grande programa dessa quarentena. Você tá lá um pouquinho antes de dormir, dá uma ligadinha, ouve uma musiquinha, um sambinha e tal. Massa. Vamos pro nosso bate-papo? Vamos lá. Sérgio Luiz Brock, fora miliciano genocida. Acho que eu sei a quem ele está se referindo, né, gente? Daniel Jaslevra Lavieri. Desculpe comentar tão cedo, mas por falar em música para fugir dessa tragédia que vivemos, por um acaso eu estou ouvindo e sugiro Enya, Only Time, me ajudou agora a ter um pouquinho de paz. Pô, legal, Daniel. A Enya, de fato, é uma cantora famosa da New Age, né? Famosa New Age. E ela tem essas músicas meio relaxantonas mesmo. Eu acho uma boa dica. Cristina Cavoto me manda uma flor. Obrigada, Flor. Paula Marques fala do Mushroom Microdosage. Paula, pois você está sabendo, né? Esse uso dos... Porque eu acho que nos anos 60, as pessoas não eram muito guiadas nessa onda da viagem alucinógena, né? E muita gente, eu vejo a Rita Lee, por exemplo, contando que ela tomava ácido todo dia. Eu acho, assim, um exagero esse tipo de relato, porque são coisas muito especiais, não são para fazer todo dia, né? Acredito muito no efeito terapêutico disso, e eu acho que houve um exagero na época dos anos 60, que eu acho que agora as pessoas estão chegando a um ponto de equilíbrio, inclusive com essa possibilidade de usar como remédio, né? Trocando os Rivotril da vida por uma substância natural, uma planta, né? No caso do cogumelo, um fungo. Eu escrevi e está no meu site sobre a experiência que eu tive com a ayahuasca, uma experiência terapêutica com a ayahuasca, aqui no lugar, aqui perto em Brasília. Se vocês procurarem ayahuasca no meu site, depois eu boto o link aí. Mas foi uma experiência muito positiva para mim. Eu estava com a cabeça muito confusa e, de fato, a terapia com a ayahuasca organizou minhas ideias, me deixou focada, me deixou muito forte. Eu li que essa mistura da ayahuasca significa força e luz, e foi exatamente o que eu senti. Senti muita força, eu estava muito fraca, e senti uma iluminação sobre as coisas que eu devia fazer e que eu acho que dura até agora. Foi ano passado, faz um ano já, e eu acho que esse equilíbrio que a terapia de ayahuasca me proporcionou, ele dura até agora. Eu sou muito grata. Dizem que a ayahuasca precisa gostar de você para ter esse efeito. Em mim, teve um efeito muito bacana. Vander Florencio, lendo Zen Socialismo em e-book, tem me ajudado muito a pensar sobre as minhas convicções nessa quarentena. Ah, que bom, meu livrinho, com as melhores postagens do site, que bom que ainda está disponível em e-book, né? Acredito que em papel ele já deve estar esgotado. Vander. Maria Fátima diz que a live da Tereza é fantástica. Exatamente, fantástica. Tereza Cristina, muito boa. Silvia Calsolari diz que o filho dela indicou uns animes. Evangelion é bem bacana. Aproveitei e vi Vidas ao Vento e revi a Viagem de Chihiro. É muito bom, né? Eu também já assisti com o meu mais novo. Bruno Lima. Sinara maravilhosa, na sua opinião, por que o PT não voltou a taxar lucros e dividendos? Por que não fez uma reforma tributária? Deveria ter feito, né, Bruno? Mas agora, ó, favas contadas. A gente também não vai ficar se chicoteando pro resto da vida, não fez, já era. O PT não fez muita coisa, né? Acho que tinha muita coisa que o PT poderia ter feito e não fez. Esses dias, não sei se vocês viram que quarta-feira eu entrevistei o Zé Dirceu e a gente estava falando sobre a questão prisional, por exemplo. Poxa, o PT poderia ter feito muito mais pela questão prisional, né? Agora a gente vê como nada foi feito praticamente.
Eu sei que as gestões dos presídios elas são estaduais, mas eu acho que poderia ter havido uma política para mudar essa situação dos presos, né? Que começava, inclusive, citei a questão das marmitas, que os presos, que elas passaram a ser terceirizadas ao invés de ser produzidas nas cadeias, e isso abriu uma nova porta para a corrupção, porque esse negócio das marmitas nos presídios é uma negociata, gente. Wander Florencio diz que viu a live da Tereza Cristina com o Lula. Super. Paulo, Portugal. Guria, tá frio aqui em Sapiranga. Pois é, aqui em Brasília tava friozinho hoje de manhã, mas aí eu tive que sair para ir ao supermercado e acho que deu uma esquentadinha. Agora, por exemplo, eu tô com calor. Estão vendo, né? Que tô com calor. Marinete Leite, boa tarde. Nilma, cheguei. Marcos Moreno, o Bozo está enchendo o governo de militares. Caso em 22 ele perca a eleição, você acredita que ele entregaria o cargo numa boa? Pois é. Essa é a grande questão, Marcos. Bolsonaro, já temos um governo militar no Brasil. O Zé Dirceu falou muito bem sobre isso. Inclusive, deu uma perspectiva histórica sobre isso, que o Brasil teve várias ondas de militarismo e que a gente está vivendo uma nova onda militar, né? E eles estão no poder. A nossa questão não é só se eles perderem a eleição. A questão que eu acho que se coloca cada vez mais é se vai haver eleição. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe se vai haver eleição ou se não vai haver eleição. Com Bolsonaro tudo é possível, infelizmente. Infelizmente brincaram com fogo, né? Você vê agora essa questão que eu prometi falar, da demissão do ministro Nelson Tais. Esse ministro chegou aí, não parecia ser uma pessoa das mais competentes, né? Vamos ser francos, parecia que estava sempre dormindo, uma postura nem um pouco proativa em relação ao coronavírus, mas se comportou como médico, ou seja, primeiro ele defendeu o isolamento social e segundo, ele, como toda a comunidade científica mundial, expôs as suas reservas em relação à cloroquina, que o Bolsonaro quer empurrar garganta abaixo do povo, essa tal dessa cloroquina, sem nenhuma, gente, indicação de que ela funciona no caso do coronavírus. Pelo contrário, já teve casos que a pessoa tomou cloroquina e morreu, certo? Então, qual é o do Bolsonaro com essa cloroquina? É uma farsa. Também fiz vídeo na TV Afiado sobre isso. A farsa da cloroquina. Qual é a do Bolsonaro com a cloroquina? Ele quer que as pessoas tomem cloroquina para que saiam do isolamento social, como se fosse uma pré-condição. Se a gente começasse a tomar cloroquina e fosse todo mundo para a rua e acabou-se a pandemia, né? É uma coisa assim, fora de qualquer lógica. Saiu um amplo estudo recente, a revista Time divulgou, dizendo que não existe evidência científica alguma em favor da cloroquina. Ponto final. Né? Bolsonaro, o que ele faz? Ele está gastando o nosso dinheiro mandando produzir essa zorra. Não tem nenhuma indicação disso, e com isso ele sabota a quarentena. Né? É uma coisa assim impressionante. Eu acho o seguinte, eu acho que em meados de junho a gente vai recomeçar a voltar, né, correndo por nossa própria conta e risco, porque não está garantido que se a gente for para a rua, não vá aumentar o número de casos. Né? Se supõe que essa curva vai chegar no ápice no final do mês, ou não, ou talvez seja em junho. Então, nada é seguro em relação a isso. Mas eu acho que a gente não vai conseguir segurar muito mais tempo esse isolamento social. E aí vai ser, seja o que Deus quiser. Olha que loucura, né? A insegurança que a gente está com um presidente que simplesmente não cuida dos seus cidadãos. Que no dia que tem 10 mil pessoas chorando a morte de seus parentes, ele vai passear de jet ski. Né? Então, o que a gente espera agora? Eu, da minha parte, acho que ele vai colocar um militar no Ministério da Saúde. Por quê? O que ele quer ali? Ele quer uma pessoa que se curve a tudo que ele fala, que não questione nada e que seja anticientificista. Isso que ele quer. Ele não quer um médico, ele não quer um cientista, ele quer
capacho no Ministério da Saúde. Ele achou que o Nelson Taj ia ser capacho e ele não foi. Simão Silva Costa, o maior alucinógeno surgido no Brasil foi o Bolsonaro e os milicianos, desculpa o sarcasmo. Cara, olha só, tá vendo como as coisas são? Você está colocando como se fosse coisa ruim o alucinógeno, e no entanto, existe possibilidade de cura. O Bolsonaro, ele não é um alucinógeno, o Bolsonaro é um cocô, sabe? Se o cogumelo alucinógeno dá na bosta da vaca, o cogumelo é a cura e o Bolsonaro é o cocô, sabe? Não tem como você estar agredindo os alucinógenos chamando de Bolsonaro. Marinete Leite, que massa, tenho vontade de experimentar o chá. Pois é muito curioso. Eu estou para escrever sobre essa experiência do cogumelo. Tenho achado muito interessante. Daniel Tupinambá, boa tarde, Sinara. Você não acha que a esquerda está muito comportada? O que você acha das consequências da guerra que o Bolsonaro declarou aos governadores? Daniel, é tudo muito perigoso, né? Porque todo mundo sabe que as polícias militares estão na mão do Bolsonaro. Então, os governadores, eles, de certa forma, estão reféns da polícia militar. E se a polícia militar, como aconteceu na Bolívia, se rebelar contra os governadores. Como é que fica? Né? Aconteceu, de certa forma, no Ceará, naquela rebelião, vocês lembram? E a confusão que foi, e se não fosse o Cid Gomes chegar com a retroescavadora em cima, o que teria acontecido? Ninguém sabe. Agora, mataram um monte de gente, milícia na rua, né? Porque esse governo aí, ele tem laços com o crime, né? Inegáveis, tem laços com o crime. Bolsonaro já homenageou miliciano. Miliciano é criminoso, né? Ele queria dizer que os milicianos não eram criminosos, mas eles são criminosos, estão ligados ao narcotráfico, estão ligados a esquadrões da morte, né? Então, tudo é possível. O Brasil está numa situação que a gente não pode apostar em nada. Vejam a situação do Dória, né? Dória é nosso adversário. É um cara que apoiou o Bolsonaro, foi eleito com o apoio do Bolsonaro. Mas que com essa questão da pandemia, os dois, cada um foi para o seu lado, certo? O Bolsonaro está usando claramente a pandemia para desestabilizar o governo Dória. Então, eu já previ e escrevi no Twitter que vai chegar uma hora que nós de esquerda vamos ter que sair em defesa do Dória, porque não dá para o Bolsonaro simplesmente destituir um governador eleito ou desestabilizar um Estado, né? Sabe-se lá, se não com o apoio da Polícia Militar futuramente. Então, a situação é muito complicada. Lacey Reichert, o impeachment sai ou não sai? Pois é, nessa condição de pandemia, fazer o impeachment é muito complicado. E precisa ver, Lacey, se tem gente dentro das Forças Armadas disposta a apoiar o impeachment do Bolsonaro. Até agora eles não se mostraram, né? Pelo contrário, toda hora a gente vê os generais e os militares mostrando que apoiam Bolsonaro em tudo. Bruno Lima, assisti a sua entrevista com o Zé, muito boa, só fã do seu trabalho. Só fico triste quando você pega no pé do Ciro. Será que um dia você pode apoiar o Ciro? Bruno, eu não pego no pé do Ciro, eu posso votar no Ciro, sabe? Eu respeito o Ciro, o problema é que o Ciro não respeita os outros, né? E nem os ciristas respeitam os outros. Então, assim, o comportamento do cirismo nas redes sociais é tão agressivo quanto o do bolsonarismo. O Ciro fala as besteiras dele, e quando a gente rebate, vem um monte de gente atacar, sabe? Vem um monte de gente dizer, por exemplo, para mim, que eu recebo dinheiro do PT. Quem é que falava isso? Os bolsonaristas. Então, eles têm o mesmo comportamento. Eu não aceito isso. É muito ruim. Certo? E eu acho que o Ciro devia parar de atacar o Lula, tá ficando ridículo isso. Deve ser uma estratégia dele para conquistar o voto do bolsonarista arrependido. Então aí ele se encontra com o bolsonarismo. Essa é a minha crítica ao Ciro, sempre respeitei ele, mas eu acho que a postura dele é equivocada. Daniel Tupinambá fala, cara, não tem como apoiar o Ciro, ele só está atrapalhando a união da esquerda. Exatamente, ele fica o tempo inteiro
jogando bombinha, sabe? Foca na pandemia, foca no Ceará, foi o que eu falei outro dia. Por que o Ciro, ao invés de ficar atacando o PT, não fala para o pessoal do Ceará ficar em casa, que os números lá do Ceará estão preocupantes. E o isolamento social estava caindo no estado, agora voltou a subir novamente. Estava caindo, por que ele não fazia uma mensagem para o cearense dizendo para ficar em casa por conta da pandemia e ficava Lula, Lula, Lula? Poxa, parece um meme, sabe? Ele parece um meme, aquele meme que fala... Não é? E o Lula? E o PT? Não parece? Só fala disso, sabe? Troca o disco, apresenta ideias, se coloca como líder da oposição, sei lá, faz alguma coisa, mas para de ficar o tempo inteiro dando estocada no Lula e no PT, como se eles fossem responsáveis. O Ciro chegou a dizer que o Lula e o Bolsonaro são iguais. Poxa, sacanagem. Ele foi ministro, então, do Bolsonaro, né? Porque ele foi ministro do Lula, então ele foi ministro do Bolsonaro. Carlos Alberto, nunca confie em um petista. Eles vivem da desgraça alheia. Ai, tá bom, amigo. Vocês é que são ótimos, né? Vocês, bolsonaristas, é que adoram o pobre, não é mesmo? Não são vocês que dizem que a pessoa é pobre porque não se esforçou, né? Não são vocês. Não são vocês que fecham o vidro quando veem um pobre na rua, né? Não são vocês que chamam gente que precisa do Bolsa Família de vagabundo, né? Não são vocês. Vocês amam os pobres, né? Muito engraçado. Ó, conheço vocês. E, bom, tá me xingando aqui, vai levar um banho, vai levar um banho, porque aqui não tem lugar para vagabundo bolsonarista que vem agredir mulher, não. Você pensa que eu tenho medo de você? Não tenho, não. Aqui, ô, você está atacando a gente, provavelmente você esconde que você é um agressor de mulher, um ladrão, um corrupto. É por isso que você vem acusar os outros, porque você é assim. Vocês projetam na gente o que vocês são. Vocês são racistas, vocês são machistas, vocês são corruptos, vocês são gente que não presta. Por isso que vocês acham que a gente é. Tá bom, Carlos Alberto? Tchau. Helena Góes, será que não dá para afastar esse maníaco genocida? Não dá mais para aguentar tanta incompetência e interferência na saúde. Tá difícil, Helena. Tá difícil. Gente, nem respondam o Bolsominion, que eu vou daqui a pouco bloquear eles. Deixa só ele ver aí o que eu estou falando. Nilma Cunha, parece que ele está preparando um pronunciamento no final de semana decretando o fim do isolamento. Não ouvi isso não, Nilma, mas... Como eu disse, nada é impossível se tratando de um governo fã da ditadura e da tortura, né? Wander Florencio indica a ilusão americana, Eduardo Prado. Embora escrito no comecinho da República, esse livro é um tremendo tapa na cara de quem compra esse discurso batido de Estados Unidos levam democracia para o mundo. Ah, legal. É incrível, né, Wander? Como esse governo é sabujo dos Estados Unidos e se diz patriota. É tão engraçado ver essa gentinha saindo com bandeira dos Estados Unidos na rua e se dizendo patriota. Chega a ser coisa de gente meio biruta, né, não? Conchita Hermosa. Marcos Moreno, não me surpreenderia se o Bozo colocar o Dr. Reis, João de Deus, Dr. Roger Abildão Macia, o Dr. Bumbum como ministro da Justiça. É verdade, Marcos, combina super com o governo Bolsonaro, principalmente o Abdel Macia. Eu acho que seria a cara do governo Bolsonaro colocar um estuprador em massa no Ministério da Saúde. Marco Fantassini, mas os militares não precisam apoiar ou não apoiar o impeachment, devem ficar neutros e deixar o Congresso agir dentro da lei. Olha, Marco, isso é o que a gente espera, mas para você ter um processo de impeachment, eles também não podem desestabilizar, correto? Então, assim, vamos supor que você acha que durante o processo de impeachment da Dilma não teve apoio das Forças Armadas para que ele se concretizasse? Né? Aquela declaração do Vilas Boas contra a soltura do Lula não foi uma sinalização. Então, assim, é muito difícil você pensar que se faz o impeachment no Brasil sem apoio das Forças Armadas. Cássia Stein, falando na Colômbia, foi ótimo assistir a live do Pueblo. Ah, não vi, Cássia, eu vou procurar.
Emerson Pereira, ai que saudade do Lula. Nossa, nem fala, né? Um presidente daquele, gente. Como que alguém tem a coragem de comparar com zero, que nem o Bolsonaro, né? Recruta zero. Bolsonaro é uma figura que não tem respeito de ninguém no mundo, nem do Trump. O Trump trata ele como um empregadinho, um servo, né? Não é respeito, não é um Obama chegando e dizendo é o cara, né? Tratando o cara de igual para igual. O Lula olhava todo mundo de igual para igual. O Bolsonaro é um subalterno, que todo mundo olha para baixo para ele, ninguém olha para a cara dele. Mas o Macron, como é que tratou o Bolsonaro? Tratou o Bolsonaro como o que ele é, um presidentezinho, um ignorantezinho, um arremedo de Mussolini, né? Uma coisa horrorosa. Fabiano Weber, gente, os bolsominions estão aqui. Você está me acusando de roubar, Fabiano? Eu não tenho partido, eu sou jornalista. Você está me acusando de roubar? Olha só, minha mãe me ensinou que o bom julgador por si julga os outros. Você rouba, você é ladrão, você é corrupto, você molha a mão do guarda. Você acha que eu sou assim porque você é, né? Não. Michele Indo, por que Lula não tentou se afastar do Centrão logo que assumiu? Michele, eu acho que o grande erro do PT nesse aspecto foi em 2014, 2013 até, tem postagem minha sobre isso. Em 2013 era o ponto que o PT deveria ter rompido com o PMDB, né? O partido para tudo ou nada. Porque o que tinha a perder? A gente já sabia que eles estavam tramando derrubar a Dilma, né? Então, para que colocar o Temer na vice de novo? Eu acho que ali o PT devia ter partido por tudo ou nada, feito uma chapa de esquerda. Ganhasse, ganhou. Se não ganhasse, seria, sei lá, a Marina. Seria muito melhor do que a gente está nessa situação de hoje, né? Eu acho realmente que o PT errou em manter essa aliança por tanto tempo. Deixa eu ver. Ó, o pessoal é bolsominion aí, pode continuar falando suas coisas, que daqui a pouco vocês dançam aqui na página. Fernando Barros, bolsominion aponta um dedo para nós e esquece que tem 3 dedos apontando para ele próprio, bando de otário. Pois é, Fernando. O que eu acho mais interessante é que eles acham que nós somos corruptos, que nós roubamos, né? E aí, volta e meia, um deles aparece no noticiário. Espancou a mulher, fez alguma falcatrua. Nossa, não tem um bolsominion que me ataque no Twitter que eu não procure naquele site Jus Brasil que não tenha processo contra ele. Porque eles são assim, né? Gente mau caráter, né? Gente ladra, que aí eles projetam nos outros o que eles são. Lili Martins, vai chover bloco aqui. Deixa eles darem audiência. Vem, gente, vem, bolsominion. A gente não tem medo de vocês aqui, não. Venham ouvir umas verdades. Eu só espero que exista justiça divina. Só digo isso. Só espero que exista justiça divina e não só gente inocente seja vítima de coronavírus, né? Eu acho que quem não acredita que é preciso isolamento social, que o coronavírus é uma doença fatal, eu acho que essas pessoas, se houver justiça divina, eu acho que elas teriam que ser contaminadas, não é? Afinal, é só uma gripezinha. Deixa eu ver o que mais aqui. Muitos comentários, tá? Eu estou tentando acompanhar tudo aqui. Cristina Cavoto, chama outros minions. Você sabe, Cristina, que eles têm muita raiva, porque o que eu faço aqui na página? Aqui só fica gente inteligente, gente que sabe argumentar. Não pessoas de direita não são. As portas não estão fechadas para as pessoas de direita. Aqui as portas estão fechadas para gente burra. Gente burra, gente agressiva, né? Gente mau caráter. Então eu bloqueio. E a nossa página, vocês podem comprovar, que é uma das páginas com o melhor nível de debate na internet. Por quê? Porque eu mantenho, né, não é permitido, por exemplo, postar memes,
que aí o debate fica raso. Eu quero manter. Então, a gente está há muito tempo com esses 500 mil seguidores, porque a taxa de bloqueio é muito alta, gente. Vocês não sabem quanta gente entrou aqui, falou bobagem, agrediu as pessoas, veio com burrice, bloque. Né? Porque a gente quer manter o debate num alto nível. Se você chega falando besteira, agredindo as pessoas, seu nível é outro, é melhor você voltar para a página do rei dos burros, Bolsonaro, o rei do gado. Daniel Tupinambá, Rodrigo Maia covarde, foi humilhado pelo Bolsonaro e está lá agora pagando pau. Não sei, a gente não sabe exatamente qual é a do Rodrigo Maia, né? Eu fico pensando, Daniel, se essas pessoas, né, que apareceram todas na Lava Jato não têm um certo medo, não estão, de certa forma, acuadas por esse esquema de chantagem que se montou com a Lava Jato, sabe? Porque uma pessoa assim como o Fernando Henrique Cardoso, né, que passou tanto tempo, permitiu que tudo chegasse a esse ponto, sem abrir o bico na prisão do Lula, sabe? O que o Fernando Henrique tinha a esconder? Né? O próprio Moro disse no Vaza Jato, não vamos melindrar pessoas que nos apoiam. Se ele não queria melindrar, é porque tinha coisas do Fernando Henrique ali, correto? Então, eu não sei, eu lembro que o Rodrigo Maia, quando uma vez ele se manifestou, rapidamente apareceu no noticiário que ele era o Botafogo, né, que o nome dele na planilha da Odebrecht era Botafogo, atacaram o pai dele. Então, eu nunca sei se essas pessoas estão se movendo por sua consciência ou se elas estão sendo chantageadas pelo esquema da Lava Jato. Então, eu prefiro não avaliar por que o Rodrigo Maia está fazendo isso. Deixa eu ver o que mais. Daniel. Nossa, seu nome é difícil, hein, Daniel? Vou botar Daniel Lavieri. Bolsonaro vive dobrando a aposta. Quando estivermos perto do colapso do sistema de saúde, ele vai afirmar que não adiantou nada o isolamento social e vai culpar os governadores. É essa a jogada, Daniel. Ele nunca vai ser culpado de nada. Nunca. Ele sempre vai tirar o dele da reta, porque ele é um covarde, né, para começo de conversa, e porque ele é um mentiroso compulsivo. E o pior, ele tem uma parcela da população que acredita piamente em tudo que ele fala, né? Vejam o vídeo que vai sair da TV Afiada amanhã. Eu vou mostrar para vocês o tipo de gado que Bolsonaro encanta com suas fake news. As pessoas duvidando que seja necessário usar máscaras. Elas saindo na rua sem máscaras e dizendo que são bolsonaristas, como se elas estivessem protegidas pelo Bolsonaro. Né? É muita loucura. Deixa eu ver o que mais aqui. Márcio Marconcinho, você acha que o Enem será adiado? Esperamos, né? Assim esperamos, né, Márcio? Eu acho que hoje eu vi declaração do Burral, do ministro da Educação, dizendo que talvez o Ministério da Saúde não permita e tal, mas aí o ministro saiu, não sei como é que vai ficar isso aí. Lidurina Lopes, Bolsonaro tem amar e odiar a mesma pessoa, conforme as decisões do bolsonarista. Eles fazem tudo que eles mandam, né? Olha, vem outro. Carlos Mazer. Ai, senhora, você tem algum complexo, sofre de algum retardo mental ou tem uma visão profundamente distorcida da realidade humana e política? Será que sou eu, Carlos? Se olha no espelho. Alzenir Santos, os bolsominions fazem questão de ser burros. Não, não fazem questão não, Alzenir. Eles têm orgulho de ser burros. É pior. Rodrigo Caetano Miranda, conta para os 300 de Bolsonaro o que acontece com os 300 de Esparta e com seu retirano. Aliás, Rodrigo, aquele filme 300 é um dos filmes mais homoeróticos que eu já vi, né? Eu acho que essa projeção dos bolsominions com o filme 300 diz muito sobre as questões escondidas que eles têm com sua própria sexualidade, né? Esse ódio todo aos homossexuais esconde alguma coisa latente. Eu acho que o filme 300, né, com toda aquela... Você lembra dos chats, o Rodrigo Santoro? Uau!
totalmente cheio de ouro, faria sucesso na Sapucaí. Lili Martins, é constrangedor esses minions aqui, só baixaria e zero de argumentos. Lili, não se pode esperar nada deles. Marcos Moreno, meu xará quase, né? Xará do site. Morena, como você vê o surgimento de novas referências dentro da esquerda? O que a esquerda pode esperar nas próximas eleições? Marcos, hoje teve uma notícia bastante ruim para o nosso campo, não sei se ela vai se confirmar, mas é sobre a desistência do Marcelo Freixo de disputar as eleições do Rio. Acho muito ruim, parece que setores do PSOL não aceitaram que ele se juntasse com o PT. É idiotice, né? Na situação que a gente está, o Marcelo Freixo e o PT fazem um acordo para eles saírem juntos, e aí tem setores do PSOL que não aceitam. Eu acho de uma burrice ímpar, mas vamos ver. Eu acho que a gente tem toda a chance de, se houver eleição para prefeito, né? Porque com a pandemia corre o risco de ser adiada. Eu acho que, se houver eleição para prefeito, a gente tem toda a chance de fazer bastante prefeitos no campo da esquerda, e aí a questão do golpe fica pior, né? Porque o Bolsonaro vai se sentir como aconteceu na época da ditadura, que a esquerda mostrava força eleitoral e eles simplesmente fecharam o Congresso e aquelas coisas todas que vocês viram. Vocês viram nos livros, né? Porque a esquerda, diferente da direita, ela lê, né? Lê livros, se informa, sabe o que é a história, não tenta mudar a história, não acredita que a Terra é plana. A esquerda não acredita que a Terra é plana. Tá? Vamos lá, gente, a gente já está chegando aqui no finzinho. Nair Lara, oi Sinara, deixa eles virem aqui na tua página para ter um pouco de cultura. Nair, e para a gente se divertir um pouco à custa deles, né? É bom isso. Daniel Lavieri, alto nível e bolsonarista inteligência, realmente não dá. São oxímoros. Mas como eles não sabem o que é oxímoro, eles não se ofenderão. Certamente, Daniel, acho que eles não vão entender. Jeconias Guimarães, como pode o Toffoli ser tão leniente ao Bolsonaro? Aí, Jeconias, entra naquela história que eu falei sobre o Rodrigo Maia, né? Porque o lavajatismo montou uma estrutura de chantagem sobre os políticos, sobre a República Brasileira, que a gente não sabe nunca se uma pessoa está agindo por iniciativa própria ou se ela está sendo chantageada, né? Vocês lembram que o ministro Gilmar Mendes falou tempos atrás que tinham ministros dentro do STF sendo chantageados pelo lavajatismo. Quem nos garante que esse ministro que o Gilmar falou não é o Toffoli? Né? Eu não sei, a gente não sabe o que está acontecendo. Eu sei que foi absolutamente ridícula a entrevista do ministro Toffoli ao Roda Viva, onde perguntam para ele se o Brasil corre o risco de ruptura democrática, e ele parece o Ciro naquele meme, sabe? Não, por quê? Gente, ele não respondeu. Ele conseguiu não responder. O presidente do Supremo Tribunal Federal conseguiu não responder a pergunta se o Brasil corre risco de uma ruptura democrática. Então a situação é muito feia. É muito feia. Helena Góes, o gado, além de obtuso, é raivoso, só sabe agredir. Gente, na vida real, né? Volta e meia a gente vê um bolsonarista tendo assassinado a mulher, surrado a mulher. Eles têm uma misoginia explícita, assim, que dá medo, né? Eles chegam... o próprio presidente da República, quando agride a imprensa, vocês percebem que o principal alvo deles são as repórteres mulheres, né? O Bolsonaro atacou a Patrícia Campos Melo, o Bolsonaro atacou a Constância Rezende, um repórter do Estadão. Recentemente, ele mandou uma repórter na frente do Palácio da Alvorada cala a boca, mulher. Né? Então, assim, eles têm um problema com a mulher que é uma coisa incrível. Né? Eu acho que diz muito sobre esse probleminha, frustração sexual que o bolsonarismo carrega, né? Porque não é só política. Eu insisto que o problema dessa gente não é político. O problema deles é
projetar suas frustrações sobre a política, né? Porque a gente é infeliz, né? Infeliz. A gente, se você é feliz na vida, você não tem essa atitude em relação às pessoas por conta de política, né? Você não quer matar as pessoas por conta de política, né? Não é normal isso daí. Eu precisava de um bolsa de van. É isso que precisava. Vamos, ó, estamos pertinho do final. Vou ler mais 2 perguntas e aí a gente encerra. Nariz coçando. Rodrigo Caetano pergunta se o Tati já é comunista na Austrália. Exatamente. Ai, ai. Silvia Calciolari, vi um vídeo do Inominável na rampa acenando para uma meia dúzia de gato pingado. Gado pingado, adorei. Muito emblemática aquela cena, mas um pouco ele soltará o não me deixem só. Hoje em dia, Silvia, é até um insulto ao Collor compará-lo ao Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro consegue ser 100.000 vezes pior do que o Collor, né? Porque o Collor não tinha esse apego à ditadura militar que o Bolsonaro tem. E nunca vi Collor defender torturador, né? O grande ídolo do Bolsonaro é um torturador, torturador de seres humanos, né? Então ele cruza todos os limites, não tem nem comparação com o Collor. Deixa eu ver quem mais. Daniel Tubinambá, Sinara, você chegou a ver que o líder dos 300 do Bolsonaro pegou o Covid e foi para a UTI? Sempre lembro de você falando da lei do karma. Pois é, Daniel. Eu acho, como eu falei mais cedo, se tem justiça divina, eu acho justo que mais gente que não acredita na Covid pegue Covid, né? Porque é justo que nós que estamos na quarentena, que nós que estamos temendo a doença, que nós que estamos protegendo as pessoas, não só a nós como os outros, acho que seria justo que nós ficássemos imunes e as pessoas que não acreditam pegassem, né? Justo, acho, assim, em termos kármicos, eu acho justo. Fabiano Weber, esse bolsominion aqui, ele só veste a carapuça, né? Os bolsominions não defendem bandidos, Fabiano? Você tem certeza? Quem matou Marielle, hein, Fabiano? Diz aí pra gente quem foi que matou Marielle, porque os bolsominions sabem. Deixa eu ver quem mais. Gente, como teve bolsominion hoje aqui, né? Nossa, quando a gente incomoda eles é muito gostoso. Eduardo Soares Gomes, vai ser a última pergunta, tá, gente? Depois eu vou bloquear cada um dos bolsominions que veio aqui na nossa página, porque aqui não é lugar de gente burra. Aqui o debate é de alto nível. Vocês não vão vir aqui xingar as pessoas do que vocês são, não. Não funciona aqui na nossa página, não. Melhor vocês voltarem para a página do Rei do Gado. Eduardo Salles Gomes comenta sobre a Internacional Progressista, me pedindo para comentar sobre a Internacional Progressista, que é um movimento que está sendo falado, né, no mundo hoje. Na verdade, Eduardo, essa notícia voltou a circular, tá? Porque já faz um tempinho que essa ideia da Internacional Progressista está rolando, com Bernie Sanders, Haddad, o Tsipras lá da Grécia, e o Corbyn lá no Reino Unido, ou, enfim, os novos nomes da esquerda mundial que defendem uma ideia de um socialismo democrático, né? Que, aliás, nunca deveria não ter sido. Socialismo e democracia são sinônimos, e na hora que eles se tornaram antônimos, deixavam de ser socialismo, certo? E eu gosto da ideia de chamar de progressismo porque coloca mais gente para dentro, traz mais gente para dentro, certo? Eles tanto fizeram que eles conseguiram acabar com o nome do comunismo, não é uma coisa tão bonita, tão boa, tão positiva, eles conseguiram acabar
com o nome do comunismo, ao ponto de até os partidos comunistas estarem pensando em mudar de nome. Agora, sabe o que eu vou dizer para vocês? Nunca, nada vai impedir que o comunismo continue a existir. Ele pode trocar de nome, mas é uma coisa que está dentro do ser humano, que é a ideia do bem comum, da justiça social, de que as pessoas vivem igual, que não tenha 1% da população que tenha 50% de todo o dinheiro do mundo. Isso é comunismo. E eles podem proibir novamente os partidos de se chamarem comunistas, que o sentimento, a ideia, vai continuar existindo. Não adianta proibir. E aí, quando você chama de internacional progressista, todos esses valores estão dentro, porque nós somos progressistas. Nós somos progressistas em termos econômicos, nós somos progressistas em termos sociais, somos progressistas em termos morais. Né? Nós acreditamos em liberdade sexual, liberdade religiosa. Então, assim, nós somos progressistas. Nós todos, comunistas, socialistas, como quer que nos chamemos, nós somos todos progressistas. Então, contra esse conservadorismo tosco, de falsificação da história, anticientificista ao extremo, né? Um conservadorismo que acredita que a Terra é plana. Você vê o tanto de burrice e de atraso, né? Volta à Idade Média, que esse conservadorismo traz para o mundo. Então, eu acho muito positivo essa ideia do internacional progressismo. Tô dentro, tá bom? E, gente, estamos chegando ao fim aqui. Sempre nossa live tem em torno de 40 minutos e 1 hora, e é sempre um prazer conversar com vocês. Lembrando que nos finais de semana esse vídeo vai estar disponível na TV 247, do Brasil 247, e toda sexta, 17 horas, estamos aqui para falar. Lembra, quer que eu relembre as dicas? Vou relembrar, tá? No Netflix, série sul-coreana, Romance is a Bonus Book. Que mais? Ah, sim, Maior Viagem, uma aventura psicodélica, documentário sobre o LSD, muito divertido. A segunda temporada da série Restaurantes em Risco, e também as lives da Tereza Cristina no Instagram, todo dia às 22 horas. Ó, beijão, bom fim de semana para vocês. Obrigada.